Beleza, então valendo aí um quadro novo, né? Nosso primeiro EP aí considerado do Talklast Empreendedorismo, onde falo de negócios, dinheiro, marca de empresa, enfim, qualquer tipo dessas situações que podem vir a negócios, dinheiro e empreendedorismo, a gente fala aqui, vou tentar de uma maneira mais descontraída possível, porque né, eu não manjo tanto assim da parte de comunicação. Hoje, aqui, né, à minha frente, está Sueli Campos, né? Dá um joia aí, Sueli Campos, fala. Olá a todos. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo. O que é o universo do empreendedorismo? Não deixando de lembrar que nós temos mais de 8 milhões de mulheres empreendedoras. A gente vai entrar nessa linha aí. Quando foi segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher. Tá certo. Eu deixo aqui, né, os parabéns a todas as mulheres e empreendedoras também. Né, a Sueli tem muita propriedade. Na verdade, Sueli, você tem uma propriedade em muita coisa, certo? Quem tá aqui também do meu lado, para mim não ficar sozinho, né? Meu fiel aliado Bola. Dá um salve aí, Bola. Salve, rapaziada. Certo. Então, é o seguinte, também não me apresentei, né? Salve, galera. Aqui, Costela. E é o seguinte, vou deixar já o meu Instagram, tá? Se você quiser algum contato aí que seja. Costela, _ Costela, certo? Não, acho que eu nunca passei meu Instagram aqui. Sueli, para não esquecer também, já passa seu Instagram, por favor. Sueli Campos Oficial. Certo. Então, quer deixar a Bola? Fala o seu, Bola, também, vai. Meu é RR Giacomo. Ou seria, eu vou pedir só pra você baixar um pouquinho o seu microfone. Aí, beleza. Certo. Como eu falei que você tem muita propriedade, e ela falou aqui nos bastidores que não gosta de falar do currículo dela, e como não gostar desse currículo? Então, Sueli Campos é graduada em Publicidade e Marketing, pós-graduada no Estudo de Perfil de Consumidor pela USP, né? Atuou 30 anos. Pô, falou 30 anos, eu tenho 33. Tá? Falou 30 anos, eu já imagino, né? Eu não tô chamando de velha, não, mas vamos lá. Né? Atuou 30 anos em promoção e... O que é isso aqui? Merchandising. Nossa, e marketing. Olha que palavra legal. Implantou no sistema de saque, voltado à alta performance em atendimento receptivo e devulativa. Nossa, é um currículo que já tá quebrando eu aqui, que eu não sei nem ler. Olha só, é uma coisa importante aí. Desenvolveu a metodologias de métricas e acompanhamentos de resultados de processos. E empresária por 15 anos no segmento de franquias em fast food, onde se especializou em relações franqueadora e franqueado, consultora em formação e suporte para micro franquias e negócios conectados dos segmentos de alimentação, consultor em gestão de negócios escaláveis e franquia no Brasil, Londres, México e Argentina. Ô, louco, é internacional. Sueli. Tenta, né? E não parou, não. Vamos lá. Ministra palestras, né, em workshops, treinamentos sobre empreendedorismo, gestão de negócios, lideranças, rentabilidade. Desenvolveu consultoria e mentoria para empresas e empreendedores. Ganhadora do prêmio, isso aqui olha só, ganhadora do prêmio Marco da Paz pela Associação Comercial de São Paulo, da Câmara dos Vereadores. Edição de março, foi em 2018, por incentivo de fomentação ao empreendedorismo de negócios escaláveis. Meu Deus, aí tem o site dela, né? www.suelicampos.com. Meu Deus, aí agora eu vou... Quer a cereja do bolo? Tem o livro dela. Um dos, né? Um dos. Que é O Fim da Era do Chefe. Fim da Era Chefe, né? Nesse livro eu falo sobre a liderança, né? O papel do líder dentro da performance de equipes, né? Que o chefe deve se comportar. Então, é bem legal, bem bacana. Então, é coautoria, tenho eu e mais outros coautores que estamos abordando justamente esse, o papel do chefe, né? Na verdade, o papel do líder, porque chefe não... Aquela máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não cabe mais hoje, né? Na cultura, né, das corporações, hoje não cabe mais esse líder, esse chefe com esse pensamento. Hoje cabe o líder, que é aquele que senta com a equipe, ouve a equipe e vai junto com a equipe, caminha junto com a equipe. Então, esse é o papel do líder hoje. Tá certo. Falando desse livro, né, mais informações que a gente vai fazer, né, um é meu, um do Bola, certo? Sortear
2, esse sorteio aí a gente vai pensar como vai fazer. De fato, a gente estava aqui em off aqui pensando como ia ser, mas vai ser algo ali no Instagram, tá? E o Instagram, fala o Instagram aí, bola, pro pessoal ir lá. Talklist. É isso aí, tá certo? Então, continuando, o Sueli, eu vou até falar como eu conheci Sueli. Antes, só fazendo uma Pode observação. falar, claro. Quando você falou da minha experiência, você falou, não estou te chamando de velha. Na verdade, eu não sou velha, eu sou vintage. Eu sou vintage, né? E é gostoso, eu não tenho nenhum problema em falar a minha idade, né? Eu costumo dizer que eu sou sexy. Sexagenária. E é gostoso quando você completa esse ciclo, né, que você já passou por 3 décadas e você percebe toda a experiência que você tem, o conhecimento que você tem. Mas o mais importante é quando você pega essa experiência, esse conhecimento e você doa para as pessoas, né? Ensina as pessoas, passa para as pessoas a tua expertise. Isso é muito legal dentro da área, eu gosto muito. Assim, e a expertise aí a gente viu que tem, né, reforçando aí bastante. E te conheci através da Alê, lá do Sebrae. Estava desesperado no meu negócio, no ramo de alimentação que eu tive, o Batatones, e precisava de uma consultoria, né? A Alê falou, tem uma pessoa certa para você, Sueli Campos, né? Você tem uma autoridade dentro desse meio. A gente aqui é de São Paulo, né? Imagino que você... Até a gente conversando, foi já em muitos lugares, fez muitas consultorias. E como que é esse mercado de consultoria? Como que é essa parada? Para passar aí para o pessoal. A consultoria é quando você chama, você precisa de alguém com experiência, né, com expertise, para ter um olhar de fora sobre o seu negócio. Tá? Porque muitas vezes não, tá? 99,9% dos empreendedores, seja pequeno, médio ou grande, né? Empresas pequena, média ou grande, ela tem que ter uma consultoria de fora. Porque a pessoa está tão envolvida, ela fica tão envolvida com os processos, com o dia a dia, com as demandas que aparecem, com as metas que são colocadas, que ela não consegue ver, às vezes, o óbvio que está ali do lado dela. Entendo. Né? Um detalhezinho que está ali do lado dela que faz uma grande diferença para o resultado final. Então, ela não consegue. Hoje já é comum as empresas terem um consultor trabalhando. Não só aquele consultor que vai entrar para ver um problema e desenvolver e falar, olha, esse problema eu desenvolvo para você em 6 meses. Né? A minha consultoria tem uma validade de 6 meses, de 1 ano. Mas tem empresas, tem pequenas, médias e grandes também, que ela já tem um consultor direto ali. Eu sei que as grandes empresas, todas, eu acredito que dá para falar, eu não sei como provar isso, mas eu sei que todas as empresas grandes têm consultor aí. Tem que ter tem uma alguém pessoa, por detrás, não adianta. Então, há um pensamento que, não, eu sou pequeno, eu não tenho que ter... Sabe? Pô, as grandes têm, você quer se tornar grande, tem essa linha do empreendedor de querer, né, sempre estar crescendo e tal. Então, o quanto você fala que é necessário uma consultoria para um pequeno negócio? O pequeno negócio é o que mais necessita de uma consultoria. Mais do que o grande? Mais que o grande. Por quê? Porque o que acontece? Quando você pega um grande, né, você pega uma empresa grande, até uma multinacional, ela tem um budget para ela pagar profissionais especializados em diversas áreas e já vem com esse profissional. Ela traz esse profissional para a sua operação, né? Porque ela já tem condições, ela tem renda, ela tem faturamento para isso. Né? Os pequenos não têm. Os pequenos é tudo muito cotado, muito pequeno ali, né? Então, ele já sabe que o budget dele é muito restrito, ele tem que tirar dali o seu prolabore, o seu sustento, e muitos deles falam assim, não, nem eu estou tocando assim e vou continuar assim. Né? Então, para os pequenos e médios, é muito importante uma consultoria. É aquilo que eu falei, ele fica tão envolvido, querendo produzir, vender, acertar, fazer a gestão toda do negócio, que ele acaba não vendo detalhes que poderia fazer com que ele crescesse muito mais. Né? Detalhes que ele não percebe, porque ele está muito envolvido ali na operação. Então, eu sempre falo, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa para fazer uma consultoria é pegar a pessoa, tirar e falar assim, vem cá, vamos comigo. Né? Por exemplo, de restaurantes, eu pego
a dona do restaurante fala assim, você vai deixar a sua operação hoje com a sua equipe e você vai sair comigo. E eu pego essa pessoa e saio com ela. Vai bater um papo. Não só vou bater papo, quando eu levo ela a almoçar no concorrente. Eu levo ela a passear em outros estabelecimentos do mesmo nível dela. A gente fez isso, eu lembro. Você tá falando e eu tô falando, ela fez isso comigo. Então, eu faço para mostrar. Olha, você tá vendo isso daqui? Ó, você tá vendo isso daqui? Você tá vendo como é que é aqui? Você tá vendo que você não tem no seu? Né? Então, isso é muito importante. Né? Tirar aquela pessoa. Porque, normalmente, quando a pessoa está envolvida na operação, ela fala, eu quero vender mais, eu quero vender mais. E vender mais... Que nem sempre o vender mais... Né? É o teu resultado. É o resultado, é o caminho. Às vezes está focando numa solução de um problema que não está ali. Que não está ali, entendeu? Então você tem que tirar ele dali e mostrar para ele. Né? Mostrar gráficos, mostrar novas ferramentas. Você está usando essa ferramenta? Você está anotando isso? Você está fazendo isso? É tirar ele daquela zona e fazer o que eu chamo de olhar drone do teu negócio. Tirar ele, mostrar outros negócios, mostrar outras possibilidades. Que alguns também podem chamar de visão macro, né? Visão macro do negócio. Certo. Né? Então, ele tem essa linha da parte de consultoria, certo? E você faz que a sua especialidade, como a gente viu aqui no currículo, é a parte de franquia, certo? Qual é o conselho e o caminho que você dá para quem está pensando em abrir uma franquia? Bom, você está falando o quê? Existem duas maneiras. Você comprar uma marca franqueada... Ou você franquear a sua marca? Então, vamos passar pelos dois processos, que eu acho bem interessante, né, para começar. Então você fala, começar pelo qual é você que manda. Vamos pegar você quer... Você quer franquear a sua unidade, tá? Você tem um negócio, você quer franquear, você quer escalar o seu negócio, tá? E a metodologia franchise é uma metodologia que te permite isso, tá? A primeira coisa que eu faço... estudar a franqueabilidade do teu negócio. Tá? O que contém, né, quais são os tópicos desse estudo de franqueabilidade? Primeiro, eu preciso saber como que está a sua situação fiscal contábil. Ela está legal? Ela está redonda? Está bacana? Beleza, primeiro passo para a gente fazer a franquia. Tá? Segundo passo, eu vou para dentro da tua operação e vou acompanhar a tua operação da hora que você inicia até a hora que você fecha, para mim ver todos os processos, tá? Vi todos os seus processos. Estudei o seu produto, vi o que é o seu produto. Aí eu vou elencar para você quem são os seus concorrentes no mercado, naquele nicho, de que forma eles trabalham, que preços que eles praticam e qual é o diferencial. Eu tenho que descobrir dentro do teu negócio um diferencial. Interessante. Eu tenho que descobrir um diferencial. Ele fala assim, mas todo mundo vende arroz e feijão. Ok, todo mundo vende arroz e feijão, mas o meu arroz e feijão ele é diferente. Aonde que ele é diferente? Num tempero, num preparo, na entrega e no atendimento. Ok. Esse é o diferencial. Então, eu estudei todo o seu processo, estudei tudo, descobri o seu diferencial, descobrir quem são seus concorrentes, de que maneira esses concorrentes atuam, né? Aí eu vou desenhar o modelo de franquias para você. Tá? De que maneira nós vamos começar os processos. Tem essa parada que você tem que ter... Eu ouvia algo como assim, né? Que tanto a tendência do Batatones também era uma linha de franquia, foi patenteado no INPE, o nome e tal, várias coisas nesse tipo. De ter que ter pelo menos 2 lojas e 2 anos funcionando, é mito isso? Não, isso é mito. Você precisa sim apresentar, isso é uma coisa que está na lei da franquia, né? Aliás, a nova lei da franquia, que ela entrou em vigor em março de 2019, né? Que substituía a anterior. Você tem que ter o balanço dos 2 últimos anos, tá? Um balanço consolidado dos 2 últimos anos da sua operação. Certo. Que esse é um documento que você tem que apresentar para o possível franqueado. Então tem que ter 2 anos de empresa. Você precisa ter 2 anos de empresa. Esses 2 anos é para você formatar todo o teu negócio, para você ver que teu negócio ele é escalável. Esse esquema de franquia, pelo que eu percebi, então ele tem algumas métricas, né, para comprovar que a pessoa que vai contratar, né, a franquia, vai adquirir, ela não seja enganada. Exatamente. É nesse Exatamente, caminho. ele tem que apresentar isso daí, tá?
Feito isso, você tem esses 2 anos, você está operando, está legal, você tem todos os documentos, está tudo ok. O próximo passo é você confeccionar a COF. É circular oferta de franquia ou carta oferta de franquia. O que contempla essa COF? Essa COF, ela é um espelho, lá ela está contido tudo que são a forma de operação, o formato da operação, tá? Quais são as obrigações do franqueador e do franqueado. Franqueador é aquele que está dando a marca e franqueado é aquele que está comprando a marca. Tá? Certo. A COF é isso, ela contempla tudo isso daí. COF. Você fez a COF, está tudo ok, aí você vai partir para o contrato jurídico. Tá? Tudo parece muito complexo. Eu não Mas Você sabia. vai explicando, eu tenho uma clareza, uma transparência do jeito de você explicar, mas dá uma sensação de... Assim, ó, eu sou meio mais fora desse ramo aí. É. Você falou um monte de coisa aí. Eu não sabia que tinha essa questão de que o governo impõe algumas regras para você poder ter uma franquia, é isso? Sim, sim. E que tipo são? Você falou que... Não, na verdade não a COF, a associação, a ABF também surgiu porque o Brasil não tinha essa cultura de franquia. A cultura de franquias, ela vem de fora. Tá? Como a maioria das Quando coisas, a maioria ela vem de fora. Mas lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, a cultura de franquia já era muito antiga, já era normal ter franquias lá. O Brasil trouxe essa cultura, começou a fazer isso daqui, mas não existia uma regulamentação. Era a terra de ninguém. Entendeu? Foi quando algumas marcas estrangeiras aqui no Brasil viu que não tinha esse respaldo. Tanto que algumas marcas, há 25 anos atrás que veio para o Brasil, quase 30 anos atrás que veio para o Brasil, foram embora porque não existia essa regulamentação. Então, um grupo de empresários que queriam investir aqui no Brasil se juntou com outros empresários daqui do Brasil também, de fora do Brasil, e fizeram essa regulamentação. Daí surgiu a ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Então, você tem essas regras para você seguir. Então, quando você faz a COF, ela tem que, junto com a COF, você tem que anexar a lei da franquia. Entendi, mas tem um sistema pirateado disso e é mais comum? Quando eu falo sistema pirateado, é simplesmente a pessoa, ela conseguiu se dar bem, digamos assim, né? Fala assim, ó, tem o meu espetinho aqui, o nome X espetinho, tá? Se você quiser, eu monto para você, eu tenho todas essas partes aí, você começa a me dar um valor aí por mês. Meio que a gente não sei se pode falar um contrato de gaveta. Não, mas assim, isso. É meio pirateado isso e é mais comum isso no mercado do que propriamente toda essa coisa legalizada que você está falando? Sim, muito comum isso. Muito comum. Tá? Mas o que vai acontecer? O que vai dar credibilidade para a sua marca e como você vai crescer com a sua marca? Quando você segue todas essas rotinas. Entendeu? Quando você segue todos esses trâmites, que você tem tudo no papel direitinho. Uma coisa muito importante também, quando você vai franquear o seu negócio, e que eu faço o estudo, é fazer o seguinte: como que você vai entregar o produto? O teu produto, você vai fazer distribuição? Você vai entregar o seu produto? Eu tenho cliente que, por exemplo, ele entrega os insumos, parte dos insumos dele ele entrega para o franqueado. O franqueado tem que comprar dele, da franqueadora. Sim. Só que assim, hoje está fácil de fazer a gestão porque ele tem poucas unidades e as unidades estão mais numa região. E quando você pulveriza? E quando você abre uma unidade no Pará, em Manaus, boa pergunta, no Rio de Janeiro, como é? Boa pergunta. Goiás, Minas, como é que você faz isso? Como é que as grandes marcas ela faz isso? Por exemplo, você vai numa franquia, você vai no McDonald's, você come McDonald's aqui, você come no Rio de Janeiro, você come a mesma coisa. Você come em Belo Horizonte, você come a mesma coisa. Você come em Manaus, você come a mesma coisa. Tá? Então, quando vai fazer a formatação do seu processo, você tem que entender, é uma das perguntas que eu falo, como que nós vamos entregar esse produto? Eu tenho uma cozinha central, eu tenho um depósito, eu tenho um fornecedor que ele entrega para mim. A logística é por parte dele, tá? Mas vai haver um custo. E nós temos que montar o custo da montagem de uma unidade,
tá? Definir que tipo de unidade vai ser, qual é a metragem necessária, aonde ele pode atuar, qual é o custo médio daquela montagem. E depois nós temos também o custo de rentabilidade, de retorno, tá? Porque tem quando você vai contratar uma franquia, né? Eles vão lá e falam assim, ó, é X de entrada, eu te entrego a loja, ou pode ser, ó, você vai gastar X para montar dentro dos meus padrões, que é a parte de estrutura do negócio, né? E aí depois você vai pagar um valor mensal tanto que são os royalties. Isso. Tá? Assim, eu sei que vai ter um processo para você chegar lá, mas também alguma coisa legal, judicial, que nesses meios de contrato ela consegue prometer para mim um prazo de retorno? Sim, tudo tem que contar. A COF, ela é considerada praticamente um pré-contrato. Ela é considerada praticamente um pré-contrato porque ela já tem, lá está descrito quais são as obrigações do franqueador e quais são as obrigações do franqueados, né? Deveres e obrigações de ambas as partes, já está contido ali, né? Mas você já isso vai é receber. tipo, é um pré-modelo, então, mas pode alterar, né? Dependendo do caso. Não, aí você altera condições de negociação, você altera no contrato, não na COF. Tá. Tá? Essa COF é fixa. Então. Ela é fixa. Tá? E você altera no contrato. E tem o projeto de franquia, que é a primeira coisa que você faz. O que é o projeto de franquia? É explicando o que é, como é que é uma operação, os custos, né? Vai uma planilha falando quais são os custos iniciais, para que modelo de operação. Né? Depois quais são os custos, a sua receita, o que você vai receber. São definidos também os royalties. Né? Os royalties ele é pago. Também é definido na COF também, no projeto. Se vai ser mensal ou na porcentagem do faturamento, não é isso? Se ele é porcentagem do faturamento, sempre é o faturamento bruto. Não existe nenhum royalties, nenhuma empresa trabalha com royalties sobre faturamento líquido. Porque é mais difícil para chegar a esse número. Exatamente, entendeu? É sobre o faturamento bruto. Tá? E aí você vai definir, eu defino com o franqueador, como que você vai mensurar, como que nós vamos cobrar esse royalties? Pode ser um royalty fixo, eu tenho um cliente que o royalties dele é fixo, é sobre um salário mínimo. Tá? Agora, tem outras operações que o royalties é sobre o valor da compra. Né? Tem umas marcas no mercado conhecidas da área de chocolate e da área de perfumaria. A de chocolate é a do Flávio Bolsonaro? Lavagem de dinheiro? Foi empresa de chocolate? Não. Tem franquias que, como ele entrega o insumo, ele cobra um royalties sobre o insumo. Então, todo mês, em tal dia, você tem que fazer um pedido mínimo. Você fala, mas eu tenho estoque do produto. Você tem que fazer um mínimo. Porque aí, em cima desse mínimo, ele já emite para você a nota dos royalties. Ou seria, para quem não sabe o que é royalty? Royalties é um valor que você paga pelo uso da marca e pelo suporte que aquela marca está te dando. Tá? Porque tem a taxa de adesão. A taxa de adesão, você está comprando o uso da marca e do processo. Os royalties você paga mensalmente por isso. Eu sei que, assim, a princípio, a pessoa pode pensar, qual é o benefício, né? Vai ter os dois pontos aí. Qual é o benefício de eu ir lá e comprar a franquia? Vai ser um processo que eles vão me entregar tudo mastigado, tudo legal, processo pronto, e eu vou começar a lucrar. Porque é os benefícios que tem, porque, eu vou ter que pagar. O maior benefício de você comprar uma franquia é que você compra algo que já passou por validação, que já passou pelos caminhos das pedras, né? Que já está validado, que já está pronto para o mercado. Então, muita coisa que você não sabe, você vai aprender dentro da franquia. Você não vai errar sozinho, você vai errar com um suporte. Alguém que vai te dar um suporte, que vai te encaminhar, vai pegar na tua mão e vai te mostrar, olha, é por aqui, é assim, é dessa maneira. Então, você está comprando algo que já vem com uma marca, que já vem com um formato, que já vem validado, tá? Isso, todo negócio ele tem um risco. Não existe negócio que não tenha risco. Quer seja se você empreender num negócio próprio ou você empreender numa franquia. Aonde que está o menor risco? Numa franquia. Numa franquia. Porque ela já vem formatada.
Quando você vai empreender num negócio próprio, que você não sabe os caminhos, Vai errar mais. você vai errar mais, você vai pôr mais em risco o seu patrimônio, o dinheiro que você investiu. Então, quando as pessoas falam para mim, Sueli, eu invisto numa franquia ou num negócio próprio? Primeira coisa que eu sempre pergunto, eu falo para a pessoa você está disposto a trabalhar sobre diretrizes e comando? Porque uma franquia, gente, você não começa a operar, trabalhar, você pode entrar e fazer o que você quer. Não, existe padrão, existem procedimentos, diretrizes que você tem que obedecer. Seja do formato de entregar o produto, do atendimento, do marketing que você quer fazer, tudo isso. Entendi. Então, se você não está disposto, você quer, não, eu não quero receber ordens, eu quero trabalhar do meu jeito, quero fazer do meu jeito. Você já dá esse conselho, não procure uma franquia. Não procure uma franquia. Só que tem uma coisa, antes de você empreender, primeiro, descubra qual é a sua... empreender, seja em franquia ou negócio próprio. Descubra qual é a sua habilidade e competência. Tá? Não que você seja incompetente, você não é incompetente. Aliás, não existe ninguém incompetente. Todos nós temos nossas habilidades, nossas competências. Até o bandido, ele tem competência. Para o lado errado, ruim, mas ele tem. Ele planeja um assalto, ele planeja uma vítima, ele olha, ele estuda. Ele estuda qual é a rua mais escura que passa gente para ele ir lá e assaltar. Análise de risco, né? Se a polícia passa por ali. Aliás, estudo de análise de risco é com esse povo mesmo, porque eles entendem pra caramba, né? Então, você tem que descobrir isso daí. Por quê? Você vai passar... Pessoal, vocês vão passar muito mais tempo dentro da tua operação, do teu negócio, do que em lazer com a sua família. Com seus amigos. Sei bem como é. Exatamente, você sabe disso. Você lembra da sua dor ali. Eu lembro bem, um dia ele caiu lá na frente, quase morreu. Estresse tive que levar ele no... ao último. Exatamente. Lá. Eu tive um estresse, nos meus negócios quando eu tinha franquia, eu tive um estresse grande. Eu lembro que eu entrei para fazer uma compra, quando eu peguei o primeiro fardo de arroz e coloquei no carrinho, eu levantei a cabeça, me deu um apagão. Eu não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu estava ouvindo a minha respiração e meu batimento cardíaco e suava. Eu molhei a camiseta que eu estava. Mas qual era o meu estresse ali? O meu estresse era não porque eu não gostava. Pelo contrário, eu adorava o meu trabalho. Mas era porque eu não tinha me preparado e não me capacitei para a gestão. Entendi. E isso daí foi uma franquia que você teve? Sim. Por um tempo. Quanto tempo foi? 15 anos. Qual franquia que foi? Pode falar a marca? Pode. Pode falar a marca? Foi Girafas. Bem conhecido aí, né? E depois, mas aí o que aconteceu? Mas quando eu tive esse piripaque, não foi nem quando eu tinha Girafas, foi quando eu já me desliguei da marca e montei uma marca minha, um negócio meu. Aí entra um erro. Nunca pensem que eu manjo muito, eu entendo muito. Né? Até eu, gente, eu entendo bem de negócio, mas eu estou sempre me reciclando. Eu estou sempre aprendendo, vendo o que está acontecendo no mercado, como é que está, quais são as tendências. Não fica na sua zona de conforto. Não, eu já tive, foi o que eu fiz, eu cometi esse erro. Não, eu já tenho essa experiência, agora eu vou fazer assim. Vou fazer a minha... Nossa, lê do engano. Vou fazer por conta. Não, lê do engano. É completamente diferente você fazer uma coisa por conta própria, sozinho, sem você ter um suporte. Eu tenho um amigo, a gente conversa muito a respeito de negócios, ele cuidava de uma adega, né? Era o gerente, tal, cabeça e tudo. Quando ele montou a dele, ele fala, cara, teve outros tipos de problema que eu nem sonhava que o patrão passava. Exatamente. Entendeu? E aí tá tendo todos os problemas, né? Que a gente tem a parte glamurosa de empreender, que tem, né, titulado como o patrão, ou o cara tem um negócio, tem esse charme aí, digamos assim, né? Mas tem todo um problema. Eu acredito que a maioria dos empreendedores, uma vez eu ouvi também de outro amigo empreendedor, que ele falou, eu não vejo a pessoa falar ganhar dinheiro, empreender sem dor de cabeça. Tem suas dores de cabeça, certo? Mas aí é o que você falou, tem que gostar do que faz. Exatamente. E entender o seguinte, pessoal, empreendedor é acordar desempregado todos os dias.
Eu nunca tinha ouvido essa palavra, porque tem muita coisa que... Essa é nova pra mim também. Empreendedor é acordar desempregado todos os dias. Porque quando você está empregado, você levanta, você vai trabalhar, você tem seu salário no fim do mês, acabou. Você chega lá, faz aquilo ali, pá, você vai receber. Empreendedor, você tem que levantar pensando o seguinte: quanto eu tenho que vender hoje para chegar no fim do mês, ter um equilíbrio, pagar meus funcionários, pagar o governo, pagar meus fornecedores, pagar o aluguel e depois me pagar. Você tem que levantar com esse pensamento todos os dias. Então, não é lindo, maravilhoso, ai que glamour, é empreendedora. Não é assim, não. Eu vou contar rapidinho uma historinha. Você pode contar, que foi vontade, assim. você que manda. Quando foi comprada a franquia, que eu entrei para a franquia, que eu comprei a franquia, eu pensei assim, poxa, que legal, eu sou empresária. Nossa, eu conto essa história nas minhas palestras. Sou empresária. Nossa, que legal, agora, né? Tô lá em cima. Madame, né? E eu ia visitar a minha unidade, né? Toda arrumada no salto. Chegava lá que os colaboradores ficavam lá, a patroa chegou, né? chegou. E assim, eu ia lá, normalmente eu ia somente no sábado, porque eu ainda tinha na época meu emprego, né? Eu tinha um emprego de diretora nacional de promoção e merchandising. E eu ia lá no sábado para ver, no domingo para ver como é que era o movimento, conversar com gente, ver como é que foi as coisas. Aí eu chegava toda arrumada, né? Os funcionários olhavam assim, ó, olha. E eu chegava, né? Passava, bem, tudo bem? Subia para o escritório, sentava com o gerente, ele me passava as coisas, tudo, olhava mais um pouco, descia, tchau, tchau, bom trabalho, tá? E aí foi indo. Cadê o dinheiro? Não aparecia dinheiro. Não tem um negócio para me dar dinheiro. E nisso que você falou da franquia aí, você faz o quê? Você corre e fala assim, pô, é um problema meu? Não, ou corre na franquia e fala, não tô vendo dinheiro. Como que é isso? Então, aí o que acontece? Eu não estava vendo dinheiro. Aí fui para a franquia não, tem um tempo de maturação, porque eu entrei num shopping novo. Era um shopping, eu inaugurei a minha unidade junto com o shopping. Então, certo. O shopping tinha que pegar, era marketing que tinha que fazer. Só que aí o maior perda minha também estava nos processos, na operação. Mas não porque não existia processo de operação, porque eu estava comprando uma marca já formatada. Mas era questão de liderança. Era questão do olho. Sabe o olho do dono que engorda o boi? Sim. Essa é a frase, uma das vezes, colocada nos top 10 dos empreendedores, essa daí tá lá. Essa é a máxima, é uma verdadeira, é verdadeira. Entendeu? Então eu deixava correr solto. Então eu comecei aí, eu falei, nossa, mas passou um tempo, eu falei, pensando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quanto tempo para se ligar? 1 ano e meio. Demorou isso ali? Pô. Demorou. Aí eu peguei e falei assim, tem alguma coisa errada aí. Aí foi quando eu decidi ir para dentro da operação. Falei, não, eu preciso ir para dentro da operação, eu preciso entender o que tem de errado. Eu entendia da operação? Não, eu só entendia de uma coisa, eu adoro cozinhar, eu adoro trabalhar com comida. Eu cresci dentro de cozinha. Né? Então, a minha mãe tinha pensão. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela teve pensão. Então, ela servia a refeição para os funcionários, para os hóspedes. Então, eu cresci dentro de cozinha. Eu adoro cozinhar. Então, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu trabalho com comida, mas eu não sabia. Gente, uma coisa que eu falo para todos. Eu não sabia os processos. Eu não sabia a gestão. Eu achava porque comprei uma franquia, o negócio por si só anda. Gente, ledo engano, não anda. Não anda. Você compra um modelo já formatado, já validado, mas a sua gestão, a sua presença ali dentro é fundamental para o negócio dar certo. A franquia, ela não fala, ó, você vai ser feliz e fica de boa. Não é assim. Ela até pode vender isso aí entre parênteses, assim, falando, pô, mas não é. Exatamente, porque dentro de uma franqueadora existem 2 perfis de franqueado. O franqueado investidor,
Aquele ali já sabe do risco, ele não precisa entrar na operação, ele já senta. Aí há um contrato um pouco diferenciado, além do contrato com a franquia, ele tem um contrato de prestação de serviço com a franqueadora. Tá? E a franqueadora vai fazer a gestão da loja dele. E a cada 3 meses, 2 meses ou 6 meses, ele vai sentar com o franqueado, a franqueadora vai sentar com o franqueado e vai apresentar os números para o franqueado e os resultados. E vai falar quais são as necessidades do restaurante, do estabelecimento, Sim. seja ele qual for. Tá? E eu entrei um pouco nesse perfil. Né? E existe o perfil do franqueado operador, que é aquele que eu vou viver desse negócio. Esse negócio é meu, eu não tenho emprego, eu não tenho outro trabalho, eu vou complementar minha aposentadoria e minha renda. Através da lucratividade da... Exatamente, aí ele vai para dentro da operação. Tá? Eu não estava nesse perfil. Aí quando eu vi que o negócio não foi nada, eu falei assim, eu preciso entender. Eu preciso entender do meu negócio porque é muito dinheiro que tem ali. Eu preciso entender do negócio. Mas aí, Sueli, e a franqueada, nesse processo aí, você falou, demorou 1 ano e meio para você entender que não estava indo legal. Como que eles atuam nisso? Eles vão te falando ali ou não? Não, eles vão te falando através dos relatórios de consultoria de campo. Toda franqueadora tem consultor de campo. Esse consultor de campo, ele vai, sem prévio aviso, na unidade franqueada, ver se toda a operação está conforme. Quase também um fiscal, pode se considerar assim. Um fiscal, né? Ele vai lá para ver como é que está a operação. Porque você está comprando uma marca, você tem que cuidar da sua marca. Né? Lembra uma coisa que eu te falei? Você tem o Batatones, você tem que cuidar da sua marca. Olha a sua marca. Porque quem te vê na rua não falava Wellington, falava, ó, o cara do Batatones ali. Pode crer. É assim que você é conhecida. Eu trabalhei muitos anos com promoção e merchandising. Quando eu entrava dentro de uma rede de supermercado, ninguém me conhecia por Sueli. Eu era chamada pela marca que eu representava. Eu tinha equipe lá no mercado fazendo reposição. Nunca era pelo meu nome, era pela marca. Né? Chama a menina dali, chama a menina daqui, entendeu? Então, eles têm que cuidar da marca. Ele está entregando uma marca para você, ele tem que cuidar da marca. Então, ele tem a consultoria de campos que vai lá para acompanhar se você está usando a matéria-prima correta, se você está fazendo os procedimentos corretos, se você está cuidando, se você não mexeu no layout que foi formatado, se o material de merchandising de ponto de venda está sendo colocado, banners, material, tudo isso ele vai ver. Né? Mas aí o acompanhamento deles geralmente é mais nesse sentido, de proteger, ver se está seguindo o padrão, ou existe um auxílio ali? Em questão dos números, vamos ser mais direto, assim. Falar, ó, não tá legal, e aí talvez trabalhar para melhorar, né? Exatamente. Aí ele vê isso daí também, tá? Ele dá um rumo. Exatamente. Fala, ele fala para você, ó, isso. você não está tendo lucratividade, porque a tua equipe não está treinada e está havendo desperdício. Tá? Porque ele vai usar as métricas da outra, o comparativo de uma que está legal. E exatamente, aí, ele vai ver. Ele vai ver, você tem um estoque alto, tá? Que é aquilo que eu sempre falo, estoque alto é dinheiro parado. Então, não tinha controles, não se seguiam os controles, não tinham as métricas não eram acompanhadas, não tinha isso. Por isso que eu não estava vendo o dinheiro aparecer, estava indo para o ralo. Estava indo para o ralo de todas as maneiras possíveis. Né? Então, foi quando chegaram para mim e falaram, teu negócio não está legal. Você vai se frustrar mais vezes se continuar nessa pegada. Aí, o que eu falei? Bom, só tem uma forma. Eu vou para dentro do negócio para entender. E aí, na época, eu ainda trabalhava, acabei saindo da empresa e fui para dentro do meu negócio. Mas foi o fator decisivo? O seu histórico, ele tem uma base de você sair daquele negócio que você estava, do seu emprego, porque o seu negócio estava afundando? Foi. Foi o fator. Mas isso, então, isso você está falando do Girafa já? Isso. E você trabalhava fora, você tinha entrado nesse perfil de investidor, é isso? Mais ou menos, eu estava nesse perfil de investidor. Tava madame, como ela falou, e agora madame, eu acho né? que o pulo do gato entra que você teve que... Aí eu falei, peraí, eu investi um dinheiro bom aí, eu preciso ir para cima disso daí, eu preciso, né? Eu não vou perder um dinheiro assim, né? Aí eu fui para dentro do negócio. Quando eu fui para dentro do negócio, eu não entendia. A primeira coisa que eu tive que fazer é aprender a operação.
Era aprender a operação. Gente, quando eu falo operação, é aprender a montar um sanduíche, a tirar um milkshake, a tirar uma casquinha, um sundae, a montar um prato, a entender aqueles códigos que os funcionários gritavam, que quando lá eu ouvia, que eles gritavam, sai um P1, sai um P2, sai um P3. Eu não sabia o que compunha esse P1, esse P2, esse P3. Eu não sabia, eu não entendia o que era. Eu não sabia as carnes que eu tinha, eu não conhecia o cardápio. Eu não conhecia o cardápio. Achava ele bonito, tem bastante pratos, tem lanches, tem sobremesas, mas eu não conhecia. A operação em si eu não conhecia. Aí eu tive a primeira batida cara na parede. Eu gosto de cozinhar. Eu vou entrar então agora e vou fazer as coisas do meu jeito. Não. Tinha todo um processo. Tem todo um receituário, tem todo um processo que você tem que seguir. Todas as franquias, seja ela de alimentação, seja ela de serviços, seja ela do que for, de equipamentos, acessórios, ela tem procedimentos. E você tem que seguir, senão você não vai atingir os resultados desejados. Você tem que seguir. Quem cuidava disso, então, que estava ali dentro? Era tipo um gerente? Sim, era um gerente. Ele é contratado pela própria franquia? Na época foi. Ele foi contratado e treinado pela própria franquia. É uma praxe oficializada do negócio, digamos assim, um padrão ou não? Não, não é um padrão. Não é um padrão. É quando você, por exemplo, está entrando no negócio, você pode falar. Você fala assim, você vai precisar de um gerente, tá? Que você não vai ficar 12 horas que fique aberto o negócio, né? Normalmente que é dentro de shopping, você não vai ficar direto na operação. Então você vai precisar de um gerente, de um encarregado, e esse treinamento todo quem dá é a franquia. Na época, a opção foi, vocês indicam, vocês fazem a seleção, vocês treinam, porque eu não tinha essa expertise. Minha área era outra, eu não tinha essa expertise. Né? Foi aí também que eu entendi uma coisa. Eu trabalhava com promoção e merchandising. Eu representava produtos em ponto de venda. E o meu negócio era ponto de venda. Eu tinha um produto e tinha um consumidor. Não era muito diferente do que eu lidava. Aí foi um ponto em comum que eu consegui entender vários processos. Aí eu fui para dentro da franquia e chamei a equipe e falei, a partir de hoje eu vou vir para cá, ficar aqui, e eu quero que vocês me ensinem. Nossa, e funcionário adora esse tipo de reunião, falando, agora o patrão está aqui. Mas aí é que tá, aí entra algo que aí nesse livro, O Fim da Era Chefe, eu falo. É você descer do seu papel de líder, de coisa, e falar assim, olha, eu sou igual a vocês, eu preciso aprender. Aqui. Eu preciso aprender. Então eu chamei a equipe, desci, tirei o salto, tirei os brincos, tirei esmalte da unha, me pus a roupa que tinha que pôr de trabalho ali e entrei e chamei. Cheguei para o chapeiro e falei para o chapeiro, me ensina, como é que é? Faz uma colinha, ele fez uma cola para mim. P1, a carne é tal, vai isso, vai isso, vai isso. P2, a carne é tal, vai isso, vai isso, vai isso. Treinei ali na chapa, ativando carne, montando sanduíche, fazendo as coisas. Depois eu fui lá para dentro da cozinha, da produção. Cheguei, eu sabia cozinhar, cozinho muito bem, sempre gostei de cozinhar, mas existiam padrões, receituários, gramaturas. E eu falava, não, eu faço meu arroz, é maravilhoso, todo mundo gosta do meu arroz, pega a panela, põe aí, pá. Não. Existe todo um processo. Aí eu cheguei, encostei lá no fogão com a cozinheira e falei, tia, vem cá, me ensina. Ah, mas a senhora sabe? Eu falei, não sei. Aqui eu não sei nada. Porque entra aquilo ali, o arroz, por mais que você vai fazer, e o que você já falou hoje, que é o seguinte, se tiver, né, a franquia em São Paulo, Minas, tem que ser padrão. Tudo idêntico. É padrão. Aí eu fui aprender a fazer a comida, depois eu fui para a montagem dos pratos, porque tem toda uma forma de você colocar o arroz, você colocar o feijão, a farofa, a salada, a proteína, a batata, como você pôr a batata para fritar. Depois eu fui aprender o estoque. Aí eu comecei a trazer experiências minhas de liderança, né, para formatar tudo aquilo. Aí eu aprendi a operação. Quando eu aprendi toda a operação, que eu estava redonda com a operação, faltava uma outra coisa, duas coisas muito importantes para eu aprender. Aliás, 3 coisas muito importantes para eu aprender. Gestão financeira. Opa!
Isso aí tem que aprender. Você não era ligada nos números. Eu não era ligada nos números. Eu só sabia que vermelho eu não tinha dinheiro e que azul eu tinha dinheiro. Mas aí, como que funciona? A franquia ajuda nessa gestão? Sim, a maioria das franquias, Bola, ela tem um software que se você alimentar... Gente, tem um software muito bacana ali, tá? Mas você tem que alimentar. Isso, tem que colocar Você tem todas que as informações e alimentar ali. corretamente, porque ele sozinho não vai, ele não pega por osmose o movimento e fala, não, você está tendo isso. Você tem que alimentar e alimentar corretamente todos os campos. Eu fui entender aquele software, fui sentar, fui fazer a alimentação dele para ele me mostrar as métricas. E aí eu fui entender meus números, tá? Outros números que eu fui aprender também foi, na época, era com relação aos recebíveis de banco, quando entrava, quase não tinha, era ticket, né? Eu tinha que trocar os tickets, era papel, hoje é cartão, né? Então, eu fui entender os recebíveis, eu fui para dentro das operadoras de cartões de refeição na época, de vale-refeição, para entender como que eram as taxas deles, como que eles colocavam na minha conta o dinheiro, quando eles colocavam na minha conta. Eu fui entender tudo isso. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Entendeu? Eu fui entender tudo isso daí, né? E uma coisa que eu entendi muito bem também, dinheiro do caixa, o dinheiro da empresa não é o meu dinheiro, é da empresa. Para isso, eu tenho que definir um prolabore. Um dos erros que as pessoas fazem hoje, quem é empreendedor hoje, tanto em franquia quanto em negócio próprio, é achar que o dinheiro que está no caixa é dele. Esse é o primeiro erro. É dentro das pesquisas. Que é o que eu chamo de confusão patrimonial. O cara vê dinheiro no banco. Que é uma coisa comum para o comércio. O comerciante, o cara tá vendo dinheiro direto. Exatamente. Aí vem a filha e fala, pai, dá dinheiro que eu vou sair com as amigas pro shopping. Pega lá no caixa. Né? A mulher fala assim, eu quero comprar uma mesa nova lá para casa. Vai lá comprar, tem dinheiro. Né? Nós vamos viajar, tem dinheiro. Misturar o dinheiro, né? A gente fala, né? O CPF com o CNPJ. Não adianta. Né? Aí o que acontece? Quando você faz essa mistura, chega no fim do mês e você fala assim, puxa, mas eu vendi, não estou vendo dinheiro. Opa, onde é que você pôs o seu dinheiro? Aí eu aprendi fluxo de caixa. Quando eu aprendi essa parte toda, aí eu já estava dominando a loja, tinha uma outra parte que eu precisava entender, tá? Que era uma reclamação recorrente dos funcionários. Eu fui entender o que é que os funcionários têm direito. Como é que era o salário dos funcionários? Como é que estava? Quem era o sindicato de representatividade da classe? Aí eu fiquei sabendo qual era o sindicato, peguei pus dentro de uma caixa todas as minhas fichas de registro dos funcionários, era ficha naquela época, peguei todas as fichas, orelite, tudo. Cheguei no sindicato, pus em cima da mesa e fiz assim, tá aqui. Me explica. Pega a convenção de vocês e me explica. Isso eu achei que era um papel que a franquia... isso quem faz é um contador, ok. Mas eu achei que a franquia também lá na parte iniciais ela já dava ali quanto você tem que pagar para funcionar. Não, ela te dá um norte que ela fala assim, bom, atendente é isso, a representatividade de classe do nosso sindicato, pela nossa linha de trabalho, é X. Então você tem que ficar sócio, você tem que pôr os funcionários nisso daí e lá ele vai te dar a convenção. Tá bom, você pega, passa para a contabilidade. A contabilidade é o seguinte, o sindicato é X, vocês vão lá, tá? Tá bom. A contabilidade vai fazer, vai pegar lá, vai ver, entendeu? Aí eu peguei e fui para dentro do sindicato entender. E aí quando eu cheguei dentro do sindicato, primeiro que eles ficaram assim, nossa, ela vem saber, né? Normalmente os empresários correm de sindicato, a não ser que ele vá para o sindicato dele, né? Do empresário, né? Sim. Porque do empresário tem representatividade de classe. Eu fui dos funcionários, dos colaboradores. Sindicato para empresário, é isso? Tem sim. Pode procurar na sua categoria que você encontra. Tem sim. Na área de alimentação, é os senhores. Tá? A matriz deles é no Largo do Aroche. E na área de representatividade de classe em alimentação, são 2 sindicatos que detém, né? Que é o Sintoresp, que é um sindicato de mais de 70 anos,
que representa hotéis, motéis, bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e afins. E uns anos depois apareceu o Sindifest, que agora hoje é chamado de Sindifast Food, para atender a categoria de fast food, tá? Que é completamente diferente. Você não pode pegar a convenção do Sindifast Food com o Sintoresp e trabalhar, porque são movimentos diferentes. Existe uma terceira aí que pode estar ligado à questão do iFood, Uber Eats, que são já deve ser plataformas. essa aí. Não, aí não, aí são dos entregadores, né? Então, porque aí muda já também, Bola, toda uma questão aí do... É muito novo, né? O que pode ser que entre um debate aqui que vai fugir muito do assunto. É porque essas empresas, elas são empresas de tecnologia, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Não tem, o iFood ele não tem nada a ver com a sua operação, do seu restaurante, da sua lanchonete, da sua pizzaria, da sua churrascaria. Ele é uma plataforma de venda só. Vai se você quer colocar seu produto lá naquela plataforma, né? E trabalhar com aquela plataforma, mas não envolve nada seus funcionários, tá? E vai também se você quer trabalhar com motoboy próprio ou se você quer pegar o motoboy, né, o motoqueiro da plataforma. Sim. Tá? Então, não tem nada a ver. Ô, Sueli, você pode falar um pouco mais sobre E ou existe restrição do que você pode falar ou não? Não, a gente tá falando dos girafas, né? Que eu tenho a dúvida, você falou que era franquia em shopping, né? Shopping. Quanto que é, mais ou menos, pra você ter uma franquia aí? Vamos colocar uma empresa nível girafas aí no shopping. Hoje a gente pode falar pela implantação de loja, você pode falar nos 800, 900 mil reais. Uma grana, hein? Fora o que você vai ter de aluguel ali e... Existe também uma outra coisa que, assim, as pessoas acham que porque ela vai ter uma loja, não importa de que área, ela dentro de um shopping, ela está garantida com vendas, que é legal, tá? Pessoal, cuidado porque shopping é complicado. Você sabia que shopping eles cobram 13º aluguel? Eu sabia porque você já tinha me falado. Eu só sabia porque você tinha falado. Na verdade, até um 14º, né? Ô, louco. Porque é o seguinte, quando você aluga um espaço num centro comercial, ele te tabela por uma... Quando você vai vender. Quanto vai vender, tá? Então ele fala assim, bom, na tua atuação, na tua área aqui, o teu teto é, vamos supor, 70 mil. Se você vender acima de 70 mil, você já vai pagar um percentual. Então você já está pagando um 13º. Qual é o 14º? 14º é quando chega no fim do ano, ele fala assim para você, dezembro, qual é a tua meta para vendas de dezembro? Porque todo mundo dezembro... teoricamente vai vender mais. Vai vender mais, então vai porque é Natal, não sei, né? Aí você fala assim, se eu vendo 100 mil, eu acho que em dezembro eu vou vender 120. Você já declarou que você vai vender 120. Ele já vai emitir um boleto de 120 para você, tá? Se você vendeu 120, você já pagou o boleto. Se você vendeu menos, você já pagou o boleto. Mas se você vender mais... Ele vai descobrir. Ele vai te pagar. Vai descobrir. Ele vai descobrir pelo seguinte, todo shopping você tem que declarar suas vendas. Tá? Todo shopping você tem que declarar suas vendas. Tá? No contrato de locação você tem que declarar. Então você tem dentro você tem um aplicativo que você entra e você todo dia de manhã você vai lá declarar suas vendas à véspera. Se bater um horário... Todo santo dia eu tenho que fazer isso com o shopping? Todo santo dia. Se por um acaso chegou um certo horário do dia, você não declarou, ele viu lá, que você não declarou suas vendas, ele vai ligar para a tua loja e vai falar, oi, você não declarou suas vendas hoje? O que aconteceu? O meu computador deu problema, eu não consegui entrar no sistema. Ou então, se o sistema deles deu algum problema de manutenção, eles já ligam para você e falam, olha, se você não está conseguindo declarar as vendas pelo sistema, sobe aqui na administração e traga o seu faturamento. Aí você escreve um papelzinho e declara lá. Vamos supor que o shopping fale assim, não, eu estou vendo muito movimento na porta dele. Tem muito movimento na porta da loja do Bola. Muito movimento, ele está declarando isso, tem alguma coisa errada. O que ele faz? Ele coloca uma auditoria. Percebam que quando às vezes vocês entram em lojas do shopping, tem uma pessoa parada do lado de fora ou do lado de dentro, mesmo do lado do caixa anotando. É a auditoria do shopping. Vou ser sincero que eu não reparei. Começa a observar isso daí. Mas do jeito que você está falando,
assusta quem tem esse pensamento intenção, aí de ir né? pra shopping, Exatamente, viu? entendeu? Então, Sabemos a questão de aluguel, né? Que é caro e tal. É Essas coisas a caro, gente é imagina, porque... e você ainda paga fundo de marketing, você paga condomínio, tá? Normalmente a sua água, luz e gás que vai para o teu estabelecimento, todo o serviço que vai para dentro do teu estabelecimento, ele não vem direto do fornecedor. A Sabesp, a Enel, a Vivo, né, que hoje é Vivo, na época era Telefônica, Vivo, né, ela não te entrega direto no teu estabelecimento. Ela entrega na central do shopping e o shopping faz a distribuição. E os shoppings cobram uma taxa por essa administração dessa distribuição. Como se fosse um office boy, né? Que entrega pra... Exatamente. Então, você falou, 800 mil seria pra, tipo assim, começar. Não, Já- eu tô falando de estrutura do estabelecimento. Eu não estou falando de luvas e shopping, nada disso. Tem luvas pro shopping ainda? Tem. Outra coisa, há muitos anos atrás você comprava, o espaço do shopping era teu, você comprava, tá? Quais são os shoppings que hoje ainda tem alguns remanescentes desse daí? O Ibirapuera e o Interlagos, Ainda tem que ainda tem posso comprar. algumas unidades que são de quem comprou, porque mudou isso daí. Hoje você não compra, você loca, né? Só a opção de locação. Aquela unidade, você coloca aquela unidade, paga uma luva para usar aquela unidade e quando você sair, o shopping vende de novo. Bom, eu sei que tem uma diferença pro shopping de uma loja de roupa e uma de alimentação, que a de alimentação... Porque Então, entra situações assim, conforme o Bola ele perguntou, né? Foi nível aí que a gente tá falando dessa franquia em específico. Mas aí já pode mudar um pouco essa questão para um... Não todas essas métricas que você falou, mas eu acho que inicial, porque aí tem forno, né? O de alimentação. É uma Então, outra depende estrutura depende da estrutura, depende dos equipamentos. O que mais encarece você montar um negócio, seja de franquia, são os equipamentos. Os equipamentos são a parte mais cara. Que vai ser o capital inicial, a parte estrutural do negócio, né? Exatamente. Se tem os equipamentos mais caros, não tem Exaustão é muito cara. Outra coisa, tudo que você fizer de benfeitoria no imóvel, do shopping, fica no shopping. Você não faz uma exaustão e quando você sai de lá, você fala, eu vou levar a minha exaustão embora. Fica lá. Outra coisa que eu não sabia. Ela fica lá. Também não. Ela fica lá. Você fez uma vitrine linda, maravilhosa, você não tira a vitrine e leva embora. Fica lá. Você fez um provador lindo, maravilhoso, você não tira. Fica lá. Mas Entendeu? então, é que vem a pergunta. Compensa? Porque eu tô assustado aqui com assim, tanta coisa que vai cobrar. Aqui, ó, 800 mil de estrutura. Aí você falou que entra uma parte de luvas, você provavelmente vai ter que ter um capital de giro ali, que vai ter que segurar, né? Eu tô chutando aí, então, pra ter uma loja do Girafas é 1 milhão, 1.200.000. Eu não sei te precisar hoje exatamente como que está. Na época, isso foi Entendeu? quanto tempo? Tem Você tá anos chutando? atrás. Tem 7 anos. Colocando a Eu achei que você ia inflação, falar mais. se colocar a inflação na minha conta, então é 1,5 milhão. Vamos chutar assim. Tô chutando aí. É por aí, porque quando você compra uma franquia, você tem que pensar no seguinte: você tem que pensar na taxa de adesão, tá? E como é que é calculada a taxa de adesão de uma franquia? Normalmente a taxa de adesão ela é calculada sobre o valuation da marca. E aí é cobrado um percentual. Explica pro pessoal o que seria o valuation. O valuation é quanto vale a sua marca no mercado. O que é a sua marca no mercado? Quanto vale a sua marca? Qual é a métrica que tem disso? É um site? Na onde eu consigo uma informação legal, de fato, que essa marca vale isso daí? É só você pedir para eles os estudos de valuation. Porque existe aí tem que ver que métrica que eles usaram para fazer o valuation. Porque se eu pedir para a própria empresa, né, a franquia que eu vou querer, eles podem colocar o valor que quiser. Ó, tá valendo 1 bilhão. Mas para eu saber se de fato vale isso, onde chegar? Tipo tabela FIP do carro, né? Eu sei qual é um Palio 98 custa, pela tabela FIP que eu vou lá e tenho. Se não me engano, é em cima do faturamento anual, não é? É sobre o faturamento, sobre o teu fluxo de caixa, tá? E sobre a sua receita líquida final.
Então, existem métricas para isso. Tem que Sim. ver qual é a métrica que você vai usar para fazer o valuation da sua tá. marca. Então ele comprova com esses dados Exatamente, e eu consigo tirar as conclusões. Exatamente. Aí você vai chegar no valuation, você vai cobrar um percentual daquilo lá. Então, normalmente, o percentual é de 1%, 2%, 3%, depende muito do valor. Tá? Você vai pagar a taxa de adesão, né? E depois os royalties que vão ser combinados de que forma é o royalties. Que cada caso é um caso. Cada caso pode é ser um 10%, caso. pode ser 5%. Exatamente. Né? Depende muito da franquia. Exatamente, depende muito da franquia e da forma. Qual foi o caso de a franquia mais falida que você já ouviu falar? Pode ser do ramo de alimentação ou uma outra que foi assim, veio como a galinha dos ovos de ouro e... Eu sei que deve ter a paleta mexicana, mas fora a paleta mexicana, tem algum outro? Temaqueria. Temaqueria não foi um bom negócio. Não, temaqueria também entrou aí, entendeu? Quando você vai comprar uma franquia, você tem que estudar bem, ver bem se é para você esse negócio, se você está disposto a isso, entendeu? Porque, e principalmente, se documentar. Tá? Eu vejo muita propaganda, vejo muita coisa no Facebook, nas mídias, Instagram, tudo, eu vejo assim, compre uma franquia que você vai faturar de 1 milhão por ano. Faturar é uma coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com então, esse... é isso que fala assim, olha, eu tive um amigo meu que chegou para mim e falou assim esses dias, putz, eu vou comprar uma franquia que o faturamento é 1 milhão por ano. Eu falei, ok, legal, beleza. Você perguntou para eles qual é a tua rentabilidade? Isso. Tem que perguntar. Né? Se gastar o de então você custo, fica, a pessoa 900 mil e 950 mil, foi 50 mil no ano. 50 mil no ano. Aí você vai dividir isso em 12. Exatamente. Então você tem que fazer. Não é um bom negócio. Não é assim, compra uma franquia que fatura 1 milhão, compra uma franquia que te dá 20 mil de renda líquida. Oi, peraí, o que você está vendendo que me dá uma renda de 10 mil reais líquido? O que é? Qual é isso daí? Porque assim, a pessoa tem que fazer um comparativo, já vamos colocar investidor e empreendedor, certo? O investidor ele vai deixar o dinheiro lá, tem as questões dos riscos, mas a gente sabe que em média, de um risco médio aí, é 1%, 1,5% foi bom demais. Certo? Exatamente. Isso vamos arredondar para 15% no ano. E ele não vive daquilo, ele não vive, ele não depende, a renda mensal dele não depende daquilo. Isso. Entendeu? Diferente da parte do empreendedor, porque assim, o comparativo que vai ter eu vou colocar 100 mil reais nesse negócio. Tá? Sem eu fazer nada, absolutamente nada. 15%, tal. Valor X. Uma coisa é colocar 100 mil reais e empreender, que eu vou ter que ir no local ou coisa assim, mas vamos dizer que ainda seja característica de como se fosse um investidor. Não tem esse caso também que ele vai ter que fazer esse comparativo? De falar assim, porra, você vai ter ali o líquido de 200 mil. Pô, aí compensa. Vou colocar 100, né? Vou ganhar 200. Exatamente. Esse comparativo tem que ser, porque tem muita coisa que não compensa empreender pelo valor que você vai investir. Compensa você colocar nesses daí. Nesse ponto de ganhar 1%, 1,5%. Exatamente, mas aí vai do teu perfil do que você quer. Outra coisa que você tem que prestar atenção quando você vai comprar uma franquia, quando a franqueadora fala assim, a sua rentabilidade mensal é de 12%, é de 20%. Né? Tá, me mostra que realmente dá isso daí. Não, tem que acompanhar antes. Eu vou comprar, vou acompanhar, vou ver. E se você tem dúvida, pede para colocar no contrato que ele está garantindo que o teu negócio vai te dar uma rentabilidade líquida de 20% mensal. Manda colocar no contrato. Então, mas aí entra aquele caso que a gente estava em off, porque às vezes a marca pode falar uma coisa, certo? Aí ela coloca algumas métricas, várias coisas que você tem que bater. Você acaba virando um vendedor dentro Sim, você é um negócio. vendedor. E aí, quando você não consegue atingir essa meta, se for uma questão jurídica, ele apresenta um documento, que o franqueador vai fazer, falando assim, mas aí ele não atingiu as metas, Dava para ele ganhar 20 mil, só que tinha que vender X, fazendo isso, isso e isso. E aí, como é que fica? Então, por isso que existe consultoria de campo e existem esses relatórios. Para mostrar a operação. E você tem que estar acompanhando a operação.
Então foi o que eu fazia. Eu peguei e fui para dentro. Quando eu vi que esses relatórios me negativavam, eu peguei e fui para dentro da operação para reverter isso daí. Sim, Quando você eu fui estava naquele aprender. caso que você chegou lá, pediu para ver. Então, eu entendi desse negócio todo que se você continuasse de fora, negócio seu ia dar um prejuízo que não tem tamanho. Você foi para dentro da operação, né? Não se colocou mais como chegar lá como madame, voltou, colocou o uniforme, né? Que é o famoso, só a camisa, né? Da empresa, né? Então, vestiu a camisa da empresa, foi para dentro. E como é que foi isso daí? Você conseguiu reverter? Como é que é a história? Sim, eu consegui reverter. Recebi prêmios pela franquia. Fui notadamente o melhor desempenho em todo um sistema. Entendeu? Foi o menor turnover dentro da marca, foi o menor turnover. Turnover, o que é? Rotatividade de funcionários, trocas de funcionários. Tá. Eu consegui engajar minha equipe. Então, eu tinha um desempenho bom, porque eu não trocava funcionário toda hora e tinha que ficar treinando toda hora. É um problema, tem que treinar e tal. Então, eu chamei a equipe e falei, olha, o máximo que você vai chegar aqui é gerente, mais que isso não dá, a não ser que você tenha dinheiro para injetar e você vai se tornar minha sócia. E o que imagino que fez isso acontecer também é você estar próximo deles trabalhando, porque se você tivesse um posicionamento de chegar lá e só querer mandar... Então, não ia funcionar também. Exatamente. Então eu desci ao nível deles, né, do lado deles e falei, é ombro a ombro aqui, entendeu? Isso é liderança. Tô junto. Isso é liderança, é ombro a ombro, vamos ensinar, vamos trabalhar. E aí eu fui crescendo, fui para dentro do sindicato, aprendi o que era o sindicato, como era o sindicato, me tornei muito conhecida e sou até hoje muito conhecida dentro do sindicato. Ajudei muito o sindicato em umas questões que eles tiveram um problema lá. Então, aprendi isso daí. Bom, zerei a minha folha de pagamento, minha equipe, estava tudo certinho, bonitinho, tranquilo ali. Tá? Aí faltava uma outra parte. Qual era essa outra parte? Eu entender o que é uma franquia. E aí, como é? Aí eu fui para dentro da franquia. Me tornei vice-presidente da Associação dos Franqueados da Rede. Aí eu fui aprender tudo como é que funcionava dentro da franquia. O outro lado do outro negócio. lado. Por a importância dos processos, a importância da marca, como fazer um crescimento pautado em alicerces fortes. O que impacta uma unidade que não trabalha corretamente em toda a marca? E todo mundo pega esse problema. Aí fui aprender também negociação com fornecedores. Como é que com fornecedores? Como é que você homologa um fornecedor de um produto para todos usarem isso daí? Logística da entrega dos produtos, porque você pulverizou, você tem unidade, logística, como é que é feita essas logísticas? Então eu aprendi tudo isso, o marketing, como é que é feito o marketing. Na época a gente não tinha Instagram, não tinha tanta mídia como tem hoje. O que impactava também numa marca, você pegar uma figura pública para fazer um comercial da sua marca, representar a sua marca. Isso compensa bastante fazer, Sueli? Sim, compensa. Quer colocar Ivete Sangalo comendo lá um sanduíche? Isso é Sim, compensa. Compensa. Primeiro porque a pessoa que vai emprestar o nome dela para uma campanha, ela ganhou milhões para fazer isso. Tá, ela ganhou, é a imagem dela, ela vive disso. Mas ela também só entrou para fazer essa campanha quando ela fez o seguinte, ela questionou a gestão, ela questionou os produtos. Você fala que o artista faz isso? Faz. Porque tem aquele papo que a Xuxa não usa Monange, né? Mas o que existe hoje, o que existe hoje, e mudou muito, está mudando cada vez mais, é que uma marca hoje, ela tem que se preocupar com a sustentabilidade. Ela tem que se preocupar com o consumidor. O consumidor vai consumir uma marca quando ele percebe e ele vê notadamente que aquela marca é preocupada com sustentabilidade e é preocupada com a comunidade ao entorno dela e com a comunidade que consome o produto dela. É isso mesmo, Celica. Tem a impressão que o brasileiro exatamente não tá nem aí. Isso. Tirou. Quando eu ia falar, você soltou. Porque, assim, de franquia, a gente vai colocar o McDonald's lá no topo. Eu acredito que não tem como
né? Houve aquela situação que é o Subway, em número de lojas, passou o McDonald's e tal. Eu não sei em outros lugares, porque eu não sou um cara viajado, né? No interior ou no exterior e tudo mais. Mas aqui tá uma calamidade, né? Subway, que me desculpe, né? Eu sou do tempo do baratíssimo lá. Era quanto, Bola, que nós pagava? 6,80? Era por aí, era Pô, não, virou, eu fiquei fã. Que tava uma proposta saudável, isso mais. Aí eu vejo 2 pontos de franquia. O McDonald's, que tem essa linha, que é o fast food, né? A parte mais gordurosa da coisa, digamos assim. E a gente tem o Subway, que ele veio com uma proposta de alimentação saudável. Certo? E aí a gente fala de tendência. E a tendência é que todo mundo quer se cuidar, é o problema na alimentação. Aí você vê esse comparativo que hoje você fala, tudo errado o que eu tô pensando. A proposta do saudável, tá? Um produto processado, embutido, que passa por salga, que passa por processo de... Então você acha que o pessoal se ligou que o produto do Subway não era saudável? O que é saudável quando você tem um processo de charcutaria no Mas aí o pessoal vai presunto? pro McDonald's que tem certeza que é... É isso que eu tô querendo dizer. Eu não sei se... Assim, eu até entendo, né? Não tô falando que não existe a importância da empresa se preocupar com a sustentabilidade e tal. Mas eu acho que, assim, principalmente comida, quando é fast food, o pessoal não tá nem aí. Não, tá sim, tá sim. A gente pode pensar que não, mas tá sim. Assim, as pessoas elas procuram isso daí e veem isso daí. O que consome uma marca? O que é aquela marca? O que aquela marca entrega? Então, eles veem isso daí. Agora, você vai encontrar aquelas pessoas que vão procurar. Você falou de McDonald's. McDonald's é um consumo mundial. O povo adora aquele hambúrguer, aquele sabor, aquilo ali. Aí você fala assim: não é saudável? Não é saudável. Não é saudável. Eu acredito que toda a propaganda do McDonald's tinha que ter igual propaganda de cerveja ou bebida alcoólica. Consumo com moderação. Bom, aí todos os produtos vão ter que ser assim. A questão de saudável é assim, você, de pessoa para pessoa. O que a pessoa vai querer consumir? Eu, por exemplo, quando eu vou num shopping, eu vejo uma praça de alimentação, eu procuro comer algo que eu sei que eu sei da origem daqueles produtos e que eu sei como é que é confeccionado, como é que é feito. Entendeu? Então, a gente tem que se preocupar com isso daí. Por que eu falo as pessoas estão buscando marca? Pessoas buscam marca. Todo mundo consome marca. E essa marca, ela só se faz quando realmente ela dá uma resposta e quando ela entrega algo que o público reconhece como valor. Sim. Não como preço, como valor. Preço é uma coisa, valor é outro. Entendeu? Deu quanto tempo aí, Bola? 1h12 já. Vamos agilizar. Estamos aí, então, o papo muito bom, dava para conversar aqui por 4 horas. Então, franquia, sim. Franquia você vai encontrar um modelo já formatado, tá? Mas estude antes de entrar nessa franquia. Vai estudar o que essa franquia realmente te oferece, qual é o suporte que ela te oferece, como é que ela faz a distribuição do produto dela, se você vai ter que comprar, quais são as marcas que ela homologa. Estuda tudo isso daí. Dá dúvida? Gente, consulta, pega uma consultoria em franquias e vai estudar, vai saber. Agora, vou abrir um negócio próprio? Tá, o que eu gosto de fazer? Vai estudar o que você gosta de fazer. Foi assim que eu me capacitei, foi assim que hoje eu faço o que eu faço. Quando eu entrei para o meu negócio, me capacitei em tudo. Então, vai buscar capacitação. Vai aprender sobre o seu negócio. Não vai por achismo. Não vai naquela coisa, minha vizinha vende bolo de pote. E eu já vi que ela trocou o carro, que ela já reformou a casa dela. O bolo de pote dá dinheiro pra caramba. Eu vou fazer bolo de pote. Eu gosto de bolo de pote. Eu gosto de fazer doce? Não gosto. Então, sabe fazer? Né? E a isso máxima, tem mercado? E a máxima que eu sempre falo, cuidado quando você olha a grama do vizinho. Eu vou te contar um segredo, ela é sintética. Pode crer. Sueli, mais alguma coisa aí que você queira deixar aí um abraço pra alguém? Sei lá, enfim. Deixa as suas redes sociais aí, Sueli. Como que o pessoal faz pra entrar em contato com você? Quem tá com dúvida aí vai ver, acho que vai querer. Quem tiver dúvida, quiser perguntar, questionar, pessoal, mas a Sueli é uma consultoria cara. Não sou uma consultoria cara. Nem tenho essa intenção de ser uma consultoria.
Cara, eu quero ser uma consultoria que atenda e resolva as necessidades, as dores das pessoas que precisam, tá? E se você pensa que investir numa consultoria, tá, ou investir num aprendizado, né, é um custo, gente, Mudar a mentalidade para investimento. muda a né? mentalidade. Tá? Quando você pensa dentro do teu estabelecimento que fazer uma manutenção preventiva de equipamento, de instalação elétrica, de estrutura é um custo, vai fazer a corretiva para você ver quanto que sai. É muito pior. Né? Então, procura sempre uma consultoria para te dar aquele olhar, né? Aquele olhar de fora, aquele olhar macro do teu negócio. Coisas que, de repente, você poderia estar fazendo e melhorando a sua performance. Né? Faturando mais. Quer escalar o seu negócio? Quer transformar o seu negócio em franquia? Entre em contato, vamos estudar o seu negócio, vamos ver como você vai escalar, como você vai crescer o seu negócio. Ah, mas você não quer crescer agora, você não quer franquear, mas você quer melhorar a sua performance? Vamos conversar. Você me encontra no Instagram, Sueli Campos Oficial, Facebook, Sueli Campos Consultoria de Negócios, e tem meu site que é o www.suelicampos.com. Sueli, valeu. Eu tenho duas coisas aqui para finalizar, certo? Uma delas sendo a Agência Deluna, que são nossos patrocinadores, quem dá uma moral pra gente aí, né? E cuida de toda a parte de marketing digital. Valeu? A gente sempre é repetitivo nisso, mas vai continuar martelando. A gente não entendia absolutamente nada. Ainda, digamos assim, que não temos, né, o entendimento, né, para saber fazer. Mas eles ali dão todo o caminho e tal. Então, Agência Deluna, tá certo? Tem já o Instagram deles para poder passar, Bola? Tem, a gente vai deixar tudo na descrição aí, Agência Deluna. Tá certo. E a outra coisa também é deixar aí o seu positivo, tá legal? Se você puder compartilhar hoje esse papo da hora que teve aqui com a Sueli Campos, a gente falou, né, de franquias, abordamos mais isso aí, reforçando a questão do livro, tá? Vai pro Instagram, então, né, lá no Talklash no Instagram, vai encontrar. E eu acho que é isso daí. Tem alguma coisa para falar, Bola? Não, só isso. Provavelmente na live que a gente vai fazer essa semana, a gente vai detalhar a questão do sorteio do livro aí. Então fiquem ligados. Então, tá certo. É isso aí. Temos mais um episódio, Sueli Campos. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Sabe que é um prazer sempre estar contigo. Te admiro muito. Valeu. Você é um garoto que vale ouro. Olha Vocês só que vão bom. pra frente. Muito obrigado. Valeu então e tchau.